Olá, graça eterna, paz eterna, igreja escolhida, igreja predestinada antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz por Jesus Cristo, comprada pelo sangue de Jesus. Igreja só é uma, né, irmão? Durante toda a vida nos passaram que a igreja era as catedrais, era o cenáculo, era as casas. Não, ali é o local de congregar, é uma casa, uma congregação feita por homens. Igreja é o povo, igreja é os filhos de Deus, escolhido, amando uns aos outros. Igreja é uma comunidade, né? Um povo reunido, um povo escolhido, um povo diferente, um povo esquisito. Povo esquisito. Crente em Jesus é um povo esquisito, né? Ele sofre, ele é caluniado, ele está sempre amando, ele vai pregar a palavra em algum local e é maltratado, mas ele sempre volta lá, porque nós somos o quê? Nós somos imitadores de Jesus. Jesus fazia isso. Jesus ia na cidade pregar o amor, pregar a paz, pregar o perdão. Ele era expulso da cidade, depois ele voltava lá de novo, né? Então é o que nós fazemos. A igreja de Cristo é os filhos esquisitos, né? Filhos que estão aqui neste mundo, mas não pertencem a esse mundo, né? Não, a gente não vê a hora de Deus nos levar, né? Porque aqui nós estamos perdidos aqui, né? Aqui a gente não tem liberdade, aqui a gente não pode falar a verdade. Hoje em dia você não pode falar da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Agora aquele da tapinha nas costas, aquele das celebridades, da ostentação, isso não é evangelho não, isso é religião barata. A religião é caminho largo, caminho que leva à destruição, vai de todo jeito. Mas o caminho que leva a Cristo, só os filhos têm um passaporte. Só os filhos, porque foram escolhidos antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Amém? Elias Santos com mais uma ministração de fé, de esperança, uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Vamos orar? Não pela palavra, mas para que Deus venha me usar, né? Para que eu não fique só nas minhas palavras, né? Para que eu venha estar acrescentando algo para a igreja escolhida, né? Que o Espírito de Deus, que o próprio Deus venha me usar através desta ministração, para que eu venha acrescentar algo na tua vida, minha amada irmã, meu amado irmão. Amém? Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, usa-me, Senhor, pois estou com a tua palavra aberta. O livro santo, o livro sagrado está aqui aberto, para que o Senhor me revele. O que o Senhor me revelar, eu estarei revelando para a tua igreja, para o teu povo amado, teu povo sofrido, perseguido, mas teu povo santo, teu povo que foi escolhido antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz pelo teu precioso sangue. Maravilhoso, soberano Deus, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Amados, João capítulo 15, versículo 12, eu vou estar ministrando João capítulo 15, versículo 12, né? Os mandamentos. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta, minha amada irmã. Deixa a tua Bíblia aberta, meu amado irmão. Amém? Para a gente estar crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Olha o que é que diz. É Jesus dizendo. O meu mandamento é este, : que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento de Jesus Cristo é esse, que a sua igreja, o seu povo escolhido, antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz, ele ame. Irmão, é tão difícil, né? Amar quem nos persegue. Amar quem nos persegue, né? É tão difícil.
Por isso que não entra de qualquer jeito. Por isso que religião não faz isso, né? Religião é o caminho largo. Religião é odeia e trai, e traiu, trai também. Ah, fez com você, faz, a religião é dente por dente, olho por olho. O evangelho da graça eterna não é perdão, é o caminho estreito. Agora uma coisa é fato, né, irmão? É a graça, a maravilhosa graça. Irmão, se não fosse a graça, irmão, graça é favor que não merecemos, graça é charim. Graça não tem mérito de homem. Irmão, se não fosse a graça, fosse na lei, fosse no primeiro pacto, estava todos condenados, principalmente aqueles que são liderança, que prega e não faz o que prega, né? Se fosse pela lei, estavam todos condenados, irmão. Todos. Não se salvava um, principalmente os padres, principalmente os pastores, os apóstolos, eles eram os primeiros para ser condenados. Fosse pela lei, a maioria dos pastores, todos os pastores, bispo, cardeal, ia tudo ser condenado, irmão, ia tudo distante de Deus. Porque tem que ser homem de uma só mulher, pela lei tem que ser homem de uma só mulher, sóbrio, hospitaleiro, não ser ganancioso, né? Não ser dado ao vinho, né? Não ser cobiçoso. Então não ficava ninguém, irmão. Principalmente padre, pastor, né? Principalmente liderança, né? Não ficava um, irmão, não ficava um. Porque pela lei é pensamento, palavras e obra. Pensamento, palavras e obra. Até para o pensamento estava condenado. Mas a morte de Jesus, irmão, a morte do maravilhoso, do conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, o plano perfeito dele vir à terra, assumir um corpo e pagar. Ele pagou por você, meu amado pastor, minha amada irmã. Ele pagou. É a graça, a maravilhosa graça, irmão. Não tem evangelho sem a graça. Tem religião, fingimento, finge uma coisa é outra, né? Finge que é castro, mas vive na promiscuidade, né? Então, caminho largo, né? Fora da graça é caminho largo. É religião, né? Mas a graça ela é purificadora, ela é perdoadora. Imagina aqui, irmãos. O meu mandamento é este, 2 pontos. Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ô, irmão. Ô, meu amado pastor. Você ama aquele irmão que saiu da tua congregação? Tua não, né? Um modo de falar, né? Você ama aquele irmão que saiu da congregação, te vendendo, te caluniando? Não seja hipócrita. Porque você pode mentir para mim, mas Jesus conhece teu coração. Você ama ele, você não ama, irmão. Você não procura ele nem para dar um alô, você não procura nesse meio para saber como é que ele está. Então não venha com fingimento dizer que você ama, porque você ama, você não ama. Pra gente é simples, né? Pra gente não, no modo de falar, né? Porque tem casos graves, né? Casos de morte, tudo. Você perdoar quem tirou a vida de um ente querido seu, tudo, isso aí é casos extremos. Mas é esse primeiro. O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Muitas vezes, até na própria congregação, você não ama seu obreiro, porque seu obreiro está se destacando mais do que você não ama nem seu obreiro. Então, pela lei, você já estava condenado, mas é a graça de Deus. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus de nós não sermos consumidos. Você trata a sua esposa 24 horas, só love, ela trata você 24 horas, não, nós temos nossas brigas, todo ser humano tem suas brigas, seus altos e baixos. Então, se não fosse a graça, estava condenado, irmão. Quantas vezes alguém chegou na sua porta e você mandou dizer, diga que eu não estou, já estava condenado. Quantas vezes você passou com seu carro, viu uma criança passando necessidade, você ignorou, pela lei estava condenado. Quantas vezes você
Tem muitas coisas, né? Quantas vezes você falou mal do seu irmão sofreu as penas, as consequências devido àquela fala errônea no momento errado que você falou. Então, pela lei estaria condenado. Pela lei, irmão, pela lei, não tinha ninguém no céu. Não ia ninguém para o céu pela lei. Mas é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a causa de não sermos consumidos. A graça perdoa, a graça cura, a graça liberta, a graça por quê? Graça porque Ele pagou, irmão. Se fosse para a gente pagar, a gente não conseguiria pagar um ser humano, um comedor de angu com salsicha, com sardinha. A gente não conseguia pagar nada. Não é dinheiro, não se trata de dinheiro, não se trata de... Não se trata disso. Até se tratando de dinheiro mesmo, em momento que é cometido de uma enfermidade, leva para as melhores junta de médicos famosos, e os médicos desenganam, irmão. Mas eu pago, eu faço o que for preciso, eu pago o que você pedir, mas não tem jeito, irmão. Então não se trata de dinheiro, não se trata de mérito, não. Foi Jesus Cristo, o próprio Deus assumia a maldição que era do homem e da mulher. Eu sempre estou colocando homem e mulher, porque quando a gente fala em homem, aí tem irmãs que não têm conhecimento da Bíblia, a gente está fora, as irmãs estão fora, não. Ser humano geral, homem e mulher. Essa maldição estava sobre nós. O castigo que nos traz a paz hoje ficou sobre ele, pelas suas pisaduras, suas machucaduras. Lá Isaías 53, leia lá, está tudo lá. Então, se não fosse a graça, o mundo estava todo condenado. Já pensou quantas lideranças aí que já casou a primeira, se divorciou, casou a segunda, casou a terceira, né? Se não fosse a graça de Deus, isso daí estava condenado, já estava, né? Quantos escândalos que a gente vê aí, né? E se não fosse a graça, irmão, se fosse a graça, estavam todos condenados, todos, principalmente aqueles que estão nas religiões, né? Porque tem muita coisa esconde do homem, mas de Deus não esconde, né? Mas a graça de Deus te alcança, a graça de Deus, desde que a pessoa se arrependa, peça perdão, Senhor, eu sou falho, a carne ela é fraca, há uma luta constante da carne contra o espírito. Irmão, não tem um que possa. Aconteceu no passado, acontece hoje. Trouxeram aquela mulher que foi pega em ato de adultério, e todos queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca fez algo, não existe esse pastor, esse bispo, esse apóstolo. Não existe, irmão. Não existe. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos todos condenados. Teu sacrifício não valia nada, nosso sacrifício não valia nada, irmão. Já pensou você passar a parte da manhã, vamos supor, meia-noite a meia-noite, você passa em jejum, né? Aí quando você termina aquele jejum, você já dá um grito no teu filho, você dá um grito na mulher, e aí você já faz alguma coisa, porque a carne, irmão, a carne é terrível, essa carne é corruptível, essa carne não se converte. Então, o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus amou de verdade, porque Jesus é o próprio amor. Jesus amou os que mataram ele, mataram porque ele permitiu, né? Plano dele, projeto dele, porque a morte de cruz ela é histórica. Antes da fundação do mundo, historicamente, já estava tudo realizado, a morte de Jesus, realizado pelo próprio Jesus, do próprio Deus, né? Jesus é Deus. Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, Pai da eternidade. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem mais amor do que este, de dar a sua vida.
Jesus. Nome mais lindo, nome mais doce, Jesus. Jesus, Yeshua, Revieva, o maravilhoso o Emmanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Olha só. Isso aqui foi há mais de 2000 anos. O próprio Jesus pregando, Jesus de carne ainda. Amém? Olha o 15. Já vós não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz. Os seus 15, né? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que Deus tem para ensinar, Jesus Cristo ensinou. Amar, perdoar, né? Deu a nos conhecer, né? O próprio Deus vem à Terra. Ele não poderia continuar como Espírito, porque no princípio era o Verbo, era o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, para salvar a humanidade, ele tinha que assumir um corpo. Aí ele se faz filho, ele assume um corpo, Jesus, né? Aí ele vem à Terra para sofrer. Ele não veio para servir, ele veio para ser servido. Ou melhor, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para levar tapinha nas costas, ele não veio para ser elogiado, ele foi rejeitado, a pedra de esquina, ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi traído. Tudo plano, projeto de Deus para mostrar que o Evangelho não é fácil, o Evangelho não é essa religião barata que a gente vê aí fora. O cara não deu certo em nada, aí ele vem para o Evangelho. Mas ele não teve um encontro de verdade, porque só tem um encontro de verdade o filho, né? O filho, verdadeiramente, ele tem um encontro, porque quando tem um encontro verdadeiro com o pai, se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais, né? Mas quem não teve um encontro verdadeiro com o pai, não adianta, tem aquele horário ali do culto, aí depois volta, liga sua televisão naquela novela, naquela baixaria, naquela podridão, irmão. Como é que a pessoa diz que, como é que a pessoa escutou na congregação que não deve trair, quando chega em casa, aí liga a televisão ou a TV, e vê o casal traindo ali, e ele com a cara em cima, ela com a cara em cima. Então, se gosta daquilo, se está dando ibope aquilo, gosta. Se está dando ibope é porque quer fazer aquilo. Aí você vê a filha com o pai, o namorado da mãe, a filha toma o namorado da mãe, a mãe toma o namorado da filha, e aquela podridão, e a pessoa chega da congregação, antes de sair já assistiu uma, né? Aí quando chega, assiste a outra. Como é que a pessoa não teve um encontro verdadeiro com Deus? Está se enganando a si próprio. Então, pela lei, estava condenado. Não tinha salvação. Mas é a graça de Deus. E a pessoa, irmão, faz muitos anos que eu não assisto TV aberta, porque é só podridão. É só podridão, irmão. É só mentira. E o pai da mentira é o capeta. Se eu gosto de mentira, eu sou mentiroso. É só mentira, irmão. O pai está mil maravilha, e por que isso, por que aquilo outro. Irmão, faz muitos anos, eu não me arrependo. TV local, TV aberta, e até os canais aí, outros canais, poder citar muitas TV paga aí, que não vale o que o gato enterra, irmão.
Nós somos diferentes, nós não somos daqui. Cada dia que você se parece mais com Deus, a humanidade, o mundo começa a te odiar. Você se parece com Deus. Cada dia você vai se afastando do mundo, vai se aproximando de Deus. Cada dia você vai se aproximando de Deus, vai se distanciando do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O que está nesse mundo é esta carne. Nós temos que fazer a diferença. Nós somos o tempero, nós somos o sal, nós somos a luz. Olha aí. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que foi falado por Deus, Jesus trouxe para que nós possamos, Jesus em carne, ele trouxe ao nosso conhecimento. Ele trouxe o mundo espiritual para o mundo material, para a gente conhecer o mundo espiritual, amar, perdoar, né? 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Então, não foi eu que escolhi, não foi eu que escolhi ser filho, não foi você, minha irmã, que escolheu ser filha de Deus, não foi você, meu amado irmão, que escolheu ser filho de Deus, foi a graça dele. Que mérito você tinha? Que mérito eu tinha? Que mérito? Nenhum. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, essa carne é podre. Essa carne não vale nada, irmão. Mas ele nos escolheu, ele não escolheu essa carne. Ele escolheu o quê? Ele escolheu a nossa alma, nosso espírito, para reinar com ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, olha aí. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Então o fruto é o quê? Fugir deste mundo, irmão. Fugir da tentação da carne. Fugir, irmão. Fugir. Não brinque não. Não brinque não, porque eu sei que Deus já escolheu, a obra já foi feita, mas se você não fugir, se você der lugar a essa carne, você vai passar maus momentos. Viu? Você vai passar maus momentos. Filho não deixa de ser filho, né? A salvação já foi dada, não é mais promessa, já é prego batido de ponta virada. Salvação não se perde. Os filhos não perdem a salvação. Tem o DNA de Cristo. Agora você vai passar por maus momentos, né? A carne vai padecer, né? Deixa eu dar um exemplo. O filho pródigo, né? Trazer esse exemplo do filho pródigo. O filho pródigo foi um filho escolhido do pai e ele resolveu sair, resolveu tentar andar com as suas próprias pernas e quebrou a cara. Né? A Bíblia diz que ele tentava comer lavagem, mas ninguém lhe dava, era para os porcos. Imagine. Então, o Filho de Deus que tenta fazer a vontade da carne, ele vai sofrer muito aí fora. Sem contar que vai fazer a família sofrer, né? Uma mãe que vê seu filho aí na degradência aí, vê seu filho aí na gandaia, na vida louca. Agora mesmo, carnaval, né, irmão? Carnaval aí, tem muitos que é filho de Deus, mas é fraco. Aí a Maria vai com as outras, se deixa levar e cai na gandaia aí. E muitas vezes Deus planejou para ele uma vida de uma saúde, viver seus últimos dias com saúde. Aí ele termina seus últimos dias numa cama, né, paralítico, com alguma sequela de algum acidente, alguma coisa. Por quê? Porque foi fraco.
Salvação ele não perde, né? Porque se fosse para perder a salvação, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Se fosse através de mérito, ninguém seria salvo. Ninguém. Se fosse através do meu mérito, se fosse através dos teus méritos. Irmão, se a gente, até no YouTube mesmo, a gente vê aí, nas mídias aí, a gente vê, muita briga, muita guerra, exaltação, o mais poderoso, aquele que, né? Então a gente, se eu for falar aqui, né? Então a gente vê aí, a gente, misericórdia, né? Então, se fosse por mérito desses homens estavam tudo condenados, né? Não ficava um, mas é a graça de Deus, né? A graça de Deus. Sofre na carne, padece na carne, mas o Espírito está perfeito, porque o Espírito é o Espírito de Deus. Então, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, ele vos conceda. Então Deus te escolheu, minha irmã. Deus te escolheu, meu amado irmão. Mesmo com as tuas falhas, com os teus defeitos, mesmo com as tuas falhas, com os teus defeitos, agora não vai se acomodar, né, irmão? Luta contra isso, né? Uma coisa é dizer, não, isso aqui é meu, esse é meu defeito, não. Não se acostume com isso, porque você é santa, minha irmã. Filho, não se cobre tanto, tuas lágrimas eu estou enxugando. Né, irmãos? Então, vigia. Nós somos exemplo, nós temos que dar exemplo neste mundo. Deus nos chamou para ser exemplo. Então nós temos que permanecer firme, gemendo, chorando, apontado, caluniado, né? Então o caminho é estreito. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Que a tua igreja cada dia receba a força do alto. Que a tua igreja, que o teu povo amado, o teu povo santo, o teu povo escolhido antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz, Pai, já te pertence, é teu já. O Senhor não está salvando ninguém hoje. Já são teus, já te pertence. Mas estamos aqui ainda cumprindo o nosso chamado, Pai. Que possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou: acabei a carreira, guardei a fé. Né? Que possamos ser luz do mundo, sal da terra. Que possamos deixar um legado. Que possamos, como nós começamos, João, capítulo 15, versículo 12, que possamos amar quem nos persegue, que possamos amar nossos inimigos, porque que diferença faz amar os nossos amigos? Jesus amou os seus inimigos, deixou exemplo, o próprio Estevão sendo morto, apredejado em praça pública, e ele tomou o exemplo de Jesus Cristo. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Como os discípulos, todos os discípulos foram mortos pelo Evangelho por amor a Ti. Pai, sabemos que não temos outro lugar para ir, não temos outro Deus além de Ti. Somos crentes em Jesus, somos crentes em Ti, acreditamos, confiamos em Ti. Pai, continua nos ensinando, continua nos dando conhecimento da Tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amada igreja, nunca se esqueça, Jesus Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.